Amado Deus e amado Pai, venho a Ti primeiramente para Te agradecer por mais esse dia que se inicia, por mais um presente que nos destes no abrir dos nossos olhos para que possamos contemplar as belezas de Suas criações. Pai, não sou digno de Vós, nem mesmo para Te chamar-te de Pai, mas eu imploro por Tua misericórdia. Tenha compaixão de mim, ó Deus. Permita que eu entre na Tua presença para Te louvar e agradecer pelo milagre da vida que a nós nos deste. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo trabalho que temos, pelas nossas famílias. Pai, também venho Te pedir que o Senhor derrame a Tua unção protetora sobre cada um de nós, que nos fortaleça diante dos laços do passarinheiro, das armadilhas preparadas para nos tirar dos Teus caminhos. Pai, o pecado mora diante de nós e só podemos vencer se estivermos em comunhão Contigo. Nos ajude, Pai, não permita que nos afastemos da Tua presença. Sei que o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazermos o que bem quisermos com as nossas vidas, mas eu imploro, Pai, tenha misericórdia de nós e nos guie sempre e tire dos nossos caminhos tudo aquilo que nos mantém afastado do Senhor. Não deixe que Satanás sorria de nossos fracassos, que sempre tenhamos forças para pisar na cabeça do diabo e mostrar a ele sempre que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Não existe outro, Pai, e a Ti eu me rendo, pois tudo é do Senhor, Pai. A Ti toda honra, poder e glórias, que sejam sempre louvado, adorado e glorificado. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que eu quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 21 ao 33, depois nós pulamos para o versículo 36 e concluímos no versículo 38. Amém? Um de vós me entregará. O galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhes disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhes queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti.
Jesus respondeu: darás a sua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos no dia mais movimentado do ministério público de Jesus. Trata-se da última terça-feira que Jesus passou na terra antes da sua morte na cruz. O dia começou bem cedo, com a saída de Jesus e seus discípulos de Betânia para Jerusalém, e terminou pela noite adentro num jantar em Betânia, onde Maria unge Jesus para a sepultura. Jesus aponta o traidor e delineia o conteúdo do novo mandamento, de onde Judas sai possuído por Satanás, para trair o seu mestre, entregando-o aos principais dos sacerdotes e capitães do templo. Infelizmente, Judas é uma peça na articulação dos chefes religiosos do templo e das sinagogas ao planejarem a morte de Jesus. Felizmente, porque, tendo sido configurado o ato de traição de Judas, Jesus anuncia a glorificação do Filho do Homem. É a manifestação plena do amor de Jesus até o fim sem limites. A partir da traição de Judas, a glória de Jesus, paixão e morte, é a obra de sua vida em plenitude, pela qual nos tornamos eternamente perfeitos. O dia está cinzento e nublado por causa dos bombardeamentos de acusações e de respostas dadas pelo Senhor às ardilosas questões dos fariseus, saduceus e herodianos, sobre a sua autoridade, ressurreição dos mortos, tributo, grande mandamento. Fica também o discurso escatológico de Jesus, a profecia da destruição de Jerusalém, ensinos sobre a segunda vinda, condenação dos ímpios e galardão dos salvos. É um dia terrivelmente desgastante e que só Jesus, o Senhor, podia concretizar. Ele foi fiel, concreto e objetivo. Nada deixou por fazer. É terça-feira santa. Jesus vislumbra já a sua futura trajetória, na qual, com a cruz às costas e com sorriso, dirá: está consumado. O evangelista João dirá várias vezes que se tratava de um ladrão, logo alguém de caráter duvidoso, de quem se pode esperar tudo. A traição seria apenas mais uma manifestação da personalidade malsã desse discípulo. Os evangelhos, em geral, referem-se a Judas como alguém que vendeu sua própria consciência ao aceitar entregar o mestre por um punhado de dinheiro. Entretanto, é possível suspeitar de outras razões desta atitude tresloucada. Será que Judas entendeu de fato o projeto de Jesus? Terá sido capaz de abrir mão de seus esquemas messiânicos para aceitar Jesus tal qual se apresentava? Estava disposto a seguir o Messias manso, amigo dos excluídos, marginalizados, anunciador de um evangelho incompatível com a violência e a injustiça? Judas esperava tirar partido do reino a ser instaurado por Jesus. Vendo frustrado o seu intento, não teria tido escrúpulos de traí-lo? Uma coisa é certa: Judas, como muitos de nós, estava longe de sintonizar-se com Jesus. Algo parecido acontecia com Pedro, que haveria de negá-lo. A diferença entre os dois é que este recuou e se converteu à misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto de hoje nos revela a festa já da última ceia. São João vai interpretando os acontecimentos de maneira simbólica. Atrás do pão, Satanás entra em Judas. Já era noite. A morte de Jesus, que já ferimos, é a sua glorificação. Pedro segui-lo-á depois, mas depois o nega. Espiritualmente, está com vontade e desejo de seguir o seu mestre, mas a carne impedia-o de fazer. Jesus está cada vez mais abandonado dos homens, ao mesmo tempo em que é o seu Salvador.
por isso não olha para trás e segue o seu caminho. Ele sabe que chegou a hora da glorificação do Filho do Homem. Agora, a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Depois da rejeição dos meios oficiais, vem agora a traição e a negação dos seus. Esta foi a atitude dos 2 discípulos, mas muitas vezes é nossa também. Quantas vezes depois de um emprego adquirido, depois de uma linda esposa, um esposo maravilhoso, de um filho pedido e uma casa própria, de uma graça recebida, colocamos Jesus de lado. E o que é grave? Trocamo-lo pelos bens temporais e o negamos? Olhemos para nós e nos perguntemos se somos fiéis ao Evangelho e se o testemunhamos no mundo de hoje. Fica aí uma pergunta para que cada um de nós possamos responder. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que mesmo entre os discípulos de Jesus, a humanidade com a sua fraqueza falou mais alto nos momentos mais difíceis. Todos estão à mesa com ele celebrando a Páscoa, mas ninguém está pronto para viver a Páscoa de Jesus. Judas Iscariotes abandona a mesa celebrativa para procurar os sumos sacerdotes e trair Jesus. Simão Pedro afirma que dará a vida por Jesus e, como resposta, houve a profecia de que o negará 3 vezes ainda naquela noite. Com exceção de João, que esteve acompanhando Jesus até o alto do Calvário, todos os demais se dispensaram. Amém? Mais uma vez concluímos a nossa liturgia diária do dia de hoje. Uma belíssima mensagem que Deus, nosso Pai, nos envia. Devemos sempre ouvir e termos os nossos momentos de reflexões diárias com Deus. Diante disso, amados irmãos e irmãs, vocês que chegaram até aqui ouvindo estas palavras, considere-se abençoado. Vocês estão no caminho da busca, do amor e da misericórdia de Deus, e eu te abençoo em nome de Jesus. E mais uma vez te parabenizo por isso. Claro, não deixando de te recomendar que você leia mais, aproveitando a unção de Deus sobre você, que você abra a sua Bíblia nesta mensagem que Deus nos envia para o dia de hoje. Repetindo, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 21 ao 33. Depois nós pulamos para o versículo 36 e concluímos no versículo 38. Que você leia e procure estudar e principalmente procure ouvir no seu coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.